O universo cinematográfico Marvel está em constante expansão desde 2008, mas sua linha do tempo hoje abrange milhares de anos. Precisa de uma atualização? Vamos recapitular tudo. Por onde começar? Bem, se você quer mesmo entender como tudo começou no MCU, precisamos voltar ao passado, antes mesmo do Big Bang. Sim, é sério, antes do surgimento do universo, antes da criação das 6 singularidades que deram origem à existência. Existiam os Celestiais, seres de poder cósmico imensurável. Os Celestiais, liderados por Erishen, o juiz, criaram os planetas e as estrelas e as primeiras formas de vida do universo recém-nascido após o Big Bang. Ao perceberem que precisavam de ajuda para expandir o universo e gerar mais vida, os primeiros Celestiais semearam planetas com embriões de outros Celestiais. Esses novos deuses nasceriam quando a vida senciente dos planetas atingisse um nível crítico, permitindo o surgimento de um novo Celestial, o que destruiria o planeta no processo. Para garantir que isso acontecesse, os Celestiais criaram deviantes, monstros geneticamente modificados para eliminar predadores e incentivar o crescimento de vida senciente. Mas o plano deu errado. Os deviantes cumpriram tão bem seu papel que começaram a exterminar todas as formas de vida, impedindo o surgimento de novas civilizações. Para contê-los, os Celestiais criaram os Eternos, formas de vida sintética enviada a diferentes planetas para eliminar os deviantes e proteger a vida local. Visto como deuses e super-heróis pela população, os Eternos, sem saber, estavam preparando esses mundos para sua eventual destruição. Após cada emergência, suas memórias eram apagadas, permitindo que fossem reutilizadas em outras missões. Enquanto isso, outros eventos importantes aconteciam pelo universo. As 6 singularidades que criaram o cosmos se tornaram as Joias do Infinito, artefatos capazes de controlar forças fundamentais como o tempo, espaço e a realidade. Espalhadas pelo universo, essas joias aguardavam o momento em que seriam reunidas por uma manopla dourada e gigantesca, usada por um sociopata roxo para eliminar metade da vida existente. Isso aconteceu bilhões de anos atrás, mas foi apenas um entre muitos acontecimentos épicos. Milhões de anos antes dos eventos principais do MCU, surge o Ego, o planeta vivo. Ele desenvolve consciência cósmica e espalha sua essência por milhares de mundos na tentativa de gerar outro ser celestial como ele. Apesar de se considerar uma entidade divina, Ego é no fundo um pai egoísta e ausente, o que explica os problemas de Peter Quill. Desiludido com seus primeiros filhos, Ego os elimina, exceto por Mantis, uma jovem insetoide empática que o ajuda a dormir. Já os eventos na Terra não começam com Tony Stark sendo sequestrado em 2008, Carol Danvers indo para Hala nos anos 90 ou Steve Rogers se tornando super soldado nos anos 40. Tudo realmente começa por volta de 5000 a.C., quando 10 Eternos imortais, Cersei, Ícaro, Ajak, Kingo, Sprite, Phastos, Makari, Tena, Druig e Gilgamesh chegam à Terra para eliminar os Deviantes. Por milênios, os Eternos protegeram a humanidade, principalmente enfrentando monstros gigantes em batalhas épicas. Em 1521, acreditando terem derrotado todos os Deviantes da Terra, os Eternos se dispersam. Sem uma missão clara, passam a viver como professores, estrelas de Bollywood e líderes espirituais pelo mundo. Por ordem dos Celestiais, os Eternos não podiam interferir nos assuntos humanos, a menos que os Deviantes estivessem envolvidos. Isso permitiu que os seres poderosos como os Asgardianos descessem à Terra. Eles são alienígenas com poderes imensos, e suas visitas ao nosso planeta originaram a mitologia nórdica. Porém, suas aventuras mais impactantes ocorrem longe daqui, no reino de Asgard. A linha do tempo mitológica começa milênios atrás, como mostra Thor, o mundo sombrio. O elfo negro Malekith tenta mergulhar o universo em escuridão usando o Éter, uma joia do infinito que controla a realidade. Bor, pai de Odin, consegue impedi-lo em 2988 a.C., e os elfos negros entram em hibernação por 5000 anos. Bor, então, esconde o Éter em um mundo distante. Em seguida, Odin conquista os 9 reinos com a ajuda de sua filha Hela, a deusa da morte. Nessa época, o martelo mágico Mjolnir é forjado no núcleo de uma estrela moribunda e empunhado por Hela. Porém, sua sede de poder é tamanha que Odin se volta contra ela. Na batalha em que segue, Hela massacra as Valquírias, deixando apenas uma sobrevivente, que foge e se refugia em Sakaar, um planeta lixão governado pelo excêntrico Grão-Mestre. Hela é então aprisionada por Odin em outra dimensão e sua existência é apagada da história. Algum tempo depois, Odin e Frigga têm um filho, Thor. Logo após, Odin mata o gigante de gelo Laufey e adota seu filho Loki. Na infância, Loki se transforma em cobra, sabendo que Thor ama cobras e tenta esfaqueá-lo. Em uma linha do tempo, ele até consegue. Em outra, ele mata Thor. Enquanto isso, 2 meteoros de Vibranium, o metal mais resistente do universo, atingem a Terra. Um cai na África e altera a região. Muito tempo depois, ali surge Wakanda, após um xamã guerreiro ter uma visão da deusa Bast.
ingerir uma erva em forma de coração modificada pelo vibrânio e adquirir poderes especiais. Assim, ele funda a linhagem dos Panteras Negras. Wakanda se isola no mundo, desenvolvendo tecnologia de ponta graças ao vibrânio e permanecendo invicta ao longo da história. Já o segundo meteoro cai no Atlântico, perto da península de Yucatán, gerando mutações na vida submarina. Em 1571, uma tribo maia da região de Yucatán, devastada por uma epidemia de varíola trazida pelos colonizadores espanhóis, encontra uma planta mutada pelo vibrânio do oceano. Ao consumi-la, os membros da tribo desenvolvem a habilidade de respirar embaixo d'água e migram para a fossa de Porto Rico, onde fundam um reino subaquático de Talocan, com base nos ricos depósitos de vibrânio no fundo do mar. Uma das mulheres da tribo, grávida, ao consumir a planta, dá à luz a uma criança mutante com asas nos pés, força sobre-humana e vida extremamente longa. Ao ver os colonizadores escravizando o povo de sua origem, esse menino comanda a destruição da plantação. Um sacerdote o chama de El Niño Sin Amor, a criança sem amor, o nome que ele adota como identidade, Namor. Ele passa a reinar Talocan por séculos, sendo reverenciado como Kukulkan, o deus serpente emplumada. Mais de 5.000 anos antes dos eventos atuais, uma facção da raça alienígena Kree chega à Terra e realiza experimentos genéticos em humanos, criando os primeiros inumanos. Um deles, chamado Colmeia, lidera a rebelião contra os próprios Kree e passa a ser adorado como um deus por seus seguidores. Após ser banido da Terra, seus devotos continuam tentando trazê-lo de volta, criando bases da futura organização terrorista chamada Hydra. Cerca de 1.000 anos antes do presente, um senhor da guerra chamado Shu Wenhu encontra 10 anéis místicos que concedem imortalidade e força sobre-humana. Com esse poder, ele funda a Organização dos 10 Anéis, conquista territórios e influencia eventos históricos por todo o mundo. Enquanto isso, na Europa Oriental, a entidade demoníaca, Chicton, escreve um conjunto de feitiços mágicos na montanha de Bundagor. Esses encantamentos são posteriormente copiados para um livro portátil conhecido como Darkhold, que passa pela mão de diversos praticantes de magia negra, incluindo Morgan Le Fay. Em outra parte do mundo, uma mulher celta estuda as artes místicas, extrai poder da dimensão negra e se torna funcionalmente imortal, assumindo o título de A Anciã, guardiã da Terra contra ameaças mágicas. Nos Estados Unidos, antes mesmo da Era Moderna, bruxas como Agatha Harkness já estavam ativas. Em 1693, Agatha escapa de ser executada por outras bruxas de seu clã ao absorver suas energias vitais. Ao longo dos séculos, ela continua manipulando eventos mágicos, e por volta de 1750 tem um filho chamado Nicholas Scratch, que alimenta a lenda da Estrada da Bruxa, um caminho oculto com poderes sobrenaturais. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, o oficial Jonathan Smith, também conhecido como Caveira Vermelha, se submete a uma versão inicial do soro do super soldado e assume o comando de uma facção radical da Hydra. Após encontrar o Tesseract, uma das joias do infinito, Schmidt cria armas avançadas e um exército próprio. No mesmo período, Steve Rogers se voluntaria para o experimento com o soro desenvolvido por Abraham Skinny, tornando-se o Capitão América. Steve é inicialmente usado como símbolo patriótico, mas logo entra em ação para resgatar o seu amigo Buck Barnes e combate ativamente as forças da Hydra. Durante uma missão, Buck é dado como morto após cair de um trem, mas é capturado e transformado pelos soviéticos no assassino cibernético conhecido como Soldado Invernal. Enquanto isso, Steve impede os planos finais da Hydra, sacrifica-se para salvar Nova York e acaba congelado no Ártico, onde permanece por mais de 60 anos. O Caveira Vermelha, ao tentar usar o Tesseract, é teleportado para o planeta Vormir, tornando-se o guardião da Joia da Alma. Após o fim da guerra, Peggy Carter segue atuando na SSR, Reserva Científica Estratégica, primeiro em Nova York, em 1946, e depois em Los Angeles, ao lado de Howard Stark. Embora muitos acreditem que a Hydra foi derrotada, na verdade ela continua viva, infiltrando-se no governo dos Estados Unidos e influenciando eventos ao longo das décadas. Enquanto isso, a União Soviética cria uma Sala Vermelha, uma instalação brutal que treina meninas órfãs como assassinas, as Viúvas Negras. Durante os anos 1950, Isaiah Bradley, veterano da Guerra da Coreia, e outros soldados afro-americanos são usados como cobaias em versões experimentais do soro do super-soldado. Isaiah sobrevive, adquire habilidades extraordinárias e realiza missões secretas, inclusive enfrentando Bucky Barnes. Após resgatar companheiros de um campo de prisioneiros, ele é preso por 30 anos, vítima de testes médicos e silenciado pelo governo.
Já nos bastidores, Steve Rogers, ao final dos eventos de Vingadores Ultimato, viaja de volta no tempo e decide viver ao lado de Peggy Carter, retornando apenas décadas depois como um homem idoso para passar o seu escudo a Sam Wilson. Nos anos 1970, Howard Stark e Peggy trabalham em Camp Lehigh, base da SSR. Arnim Zola, cientista da Hydra, transfere sua consciência para um banco de dados de computador, mantendo a integração da organização em andamento. Hank Pym também atua ali, desenvolvendo as partículas PIN que permitem a mudança de tamanho. Ele se desliga da organização após descobrir a intenção de militarizar sua tecnologia. Em 1980, Ego retorna à Terra e tem um breve relacionamento com Meredith Quill, o que resulta no nascimento de Peter Quill, o futuro Senhor das Estrelas. No entanto, Ego causa o câncer de Meredith. E, após sua morte em 1988, Peter é sequestrado pelos Ravagers, liderado por Yondu, que acaba criando o garoto como se fosse seu filho. Em 1987, Janet Van Dyne, a Vespa original, desaparece no Reino Quântico ao impedir o míssil soviético. Isso abala profundamente Hank Pym e sua filha Hope. Em 1989, Hank se desliga da SHIELD após descobrir o uso indevido da sua tecnologia. Na mesma época, Carol Danvers, então uma piloto da Força Aérea, participa de testes de motor experimental desenvolvido por Wendy Lawson. Na verdade, uma Kree disfarçada. Após o acidente, Carol absorve a energia de Tesseract e ganha poderes cósmicos e perde a memória. Ela é levada ao planeta Hala e treinada como uma guerreira Kree, chamada Vers. Nos anos seguintes, Thanos, o Titã Louco, começa sua jornada pelas Joias do Infinito, dizimando populações e treinando crianças órfãs como soldados. Suas filhas adotivas mais conhecidas são Gamora e Nebulosa. Gamora sempre vence as lutas impostas por Thanos, que, em resposta, mutila a Nebulosa e substitui partes do seu corpo por implantes cibernéticos, gerando um ódio profundo entre as irmãs. Paralelamente, o autoevolucionário, um geneticista fanático, realiza experiências para criar a sociedade perfeita. Ele funda a Orgocorp e dá origem a espécies como o Soberano e os Humanimais, seres inteligentes de aparência animal. Um de seus experimentos mais importantes é o guaxinim cibernético Rocket, que se rebela após ver seus amigos serem mortos e foge. Enquanto isso, no reino quântico, Janet Van Dyne encontra Kang, o Conquistador, uma variante de Nathaniel Richards. Inicialmente enganada, ela o ajuda a reconstruir o seu núcleo de poder, mas ao descobrir sua verdadeira natureza, ela o sabota, prendendo ambos no reino subatômico. Kang, mesmo assim, constrói a cidade de Axia e forma o Império Tirânico. Em 1991, o Soldado Invernal é usado pela Hydra para assassinar Howard e Maria Stark, deixando Tony Stark órfão e no comando das indústrias Stark. Já em 1992, o rei T'Chaka de Wakanda descobre que seu irmão N'Jobu traficava vibrânio. Após uma tragédia, o filho de N'Jobu, Eric, jura vingança e passa a treinar como assassino, se tornando Killmonger. Durante os anos 1990, Matt Murdock, ainda criança, perde a visão após ser atingido por resíduos tóxicos. Em troca, seus outros sentidos são aprimorados. Após perder o pai, Matt é treinado por Stick e se torna o Demolidor. Enquanto isso, a Rússia infiltra Alexei Shostakov e Melina Vostokov nos Estados Unidos com as pequenas Natasha Romanov e Helena Belova como filhas de fachada. Após uma missão bem-sucedida, a falsa família retorna à União Soviética e as garotas voltam à Sala Vermelha. Em 1995, Carol Danvers volta à Terra, se alia a Nick Fury e descobre a verdade sobre sua origem. Ela enfrenta os Kree e ajuda os Skrull, um povo metamorfo perseguido injustamente. No fim, Carol assume o título de Capitã Marvel e parte para o espaço, mas antes entrega um pager a Fury para ser usado em caso de emergência. Inspirado por ela, Fury cria a iniciativa Vingadores. Em 2008, Tony Stark, agora CEO das indústrias Stark, viaja ao Oriente Médio para demonstrar uma nova arma, mas é sequestrado por um grupo terrorista chamado os Dez Anéis. Em uma conspiração arquitetada por seu sócio, Obadiah Stane, preso, Tony é forçado a construir armas, mas com a ajuda de Yo Yinsen, o cientista que também está em cativeiro constrói um reator Arc em miniatura para manter os estilhaços longe de seu coração e também para alimentar a primeira armadura do Homem de Ferro, feita com sucata. Tony escapa, mas Yinsen morre durante a fuga. De volta para os Estados Unidos, Stark aprimora sua armadura e decide encerrar a produção de armas da empresa. Obadiah, no entanto, tenta matá-lo e criar sua própria armadura gigante. Tony o derrota e, em uma coletiva de imprensa, faz o impensável, revela ao mundo que ele é o Homem de Ferro. Essa revelação chama a atenção de Nick Fury, que o aborda sobre a iniciativa Vingadores. Enquanto isso, Bruce Banner é transformado em Hulk, que após um experimento com radiação gama para recriar o soro do super soldado, se esconde.
Quando tenta encontrar uma cura, acaba enfrentando o Abominável, um soldado modificado. Hulk vence a batalha, mas continua foragido. Também nessa época, Clint Barton, um gavião arqueiro, é enviado para eliminar Natasha Romanoff, mas percebe que ela quer desertar da Sala Vermelha. Ele poupa sua vida e Natasha começa a trabalhar com ele na SHIELD. 6 meses depois da revelação pública de sua identidade, Tony Stark é convocado pelo Congresso, preocupado com o poder da sua armadura. Enquanto isso, Justin Hammer tenta replicar a tecnologia de Stark com a ajuda de Ivan Vanko, ou Whiplash. Após algumas reviravoltas, Tony, ao lado de seu amigo James Rhodes, agora usando uma armadura própria com máquina de combate, derrota Vanco. No espaço, Thanos continua sua busca pelas joias do infinito. Gamora e Nebulosa são enviadas em missões. Gamora, no entanto, cruza o caminho de Peter Quill, Rocket, Groot e Drax, formando Guardiões da Galáxia. Junto, eles protegem a Joia do Poder e salvam o planeta Xandar. Em 2011, Thor é exilado para a Terra por Odin após desafiar os gigantes de gelo. Lá ele conhece Jane Foster e aprende humildade, tornando-se digno de seu martelo, Mjolnir. Ele retorna a Asgard para impedir Loki, seu irmão adotivo, de usurpar o trono. Loki aparentemente morre, mas sobrevive e se alia a Thanos. Em 2012, Loki retorna à Terra com o exército Chitauri e o cetro com a Joia da Mente, iniciando a invasão de Nova York. Nick Fury reúne os Vingadores, Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro, que juntos enfrentam e vencem Loki na icônica Batalha de Nova York. O evento deixa marcas profundas no mundo e inspira muitos heróis. Após essa batalha, a SHIELD lidera a reconstrução com a ajuda do Departamento de Controle de Danos, mas também enfrenta o ressurgimento da Hydra, infiltrada. Isso leva Steve Rogers a desconfiar da organização, e com Natasha desmascara a Hydra em um soldado invernal, revelando que Buck está vivo como soldado invernal, controlado mentalmente. Enquanto isso, Tony Stark, traumatizado após a invasão alienígena, desenvolve dezenas de armaduras em Homem de Ferro 3 e enfrenta o falso Mandarim, que mais tarde revelaria ser uma farsa criada por Aldrich Killian. Em paralelo, os Guardiões da Galáxia enfrentam Ronan, o Acusador, um Kree radical, e protegem a Joia do Poder. Groot se sacrifica, e uma nova muda cresce a partir dele. A equipe oficializa sua aliança e passa a agir como protetora do cosmos. Logo depois, a tentativa de Tony e Bruce de criar uma inteligência artificial para proteger o mundo dá errado. Eles criam o Ultron, um robô genocida que quer exterminar a humanidade. Isso resulta na destruição de Sokovia e na morte do velocista Pietro Maximoff. Sua irmã, Wanda, a feiticeira Escarlate, junta-se aos Vingadores. Após esse desastre, os Vingadores se fragmentam. Capitão América Guerra Civil mostra o racha entre Tony Stark e Steve Rogers, causado por divergências sobre os acordos de Sokovia. E revelações do passado, como a morte dos pais de Tony pelas mãos de Buck. Enquanto isso, Pantera Negra T'Challa assume o trono de Wakanda após a morte de seu pai, e o jovem Peter Parker é recrutado por Tony para ajudar na batalha entre os Vingadores, ganhando destaque como o novo Homem-Aranha. Enquanto os Vingadores estão em conflito, um novo herói surge, o Dr. Stephen Strange, um neurocirurgião arrogante que perde a habilidade das mãos após um acidente. Em busca de cura, ele encontra a anciã em Kamar-Taj e aprende as artes místicas. Durante seu treinamento, ele enfrenta Caelicious, um ex-discípulo corrompido pela Dimensão Negra e pelo ser cósmico Dormammu. Para deter Dormammu, Estranho usa a Joia do Tempo, dentro de Olho de Agamotto, para prendê-la em um loop temporal, forçando-a a recuar. Estranho se torna o novo protetor da realidade e o guardião do Sanctus Sanctorum em Nova York. Enquanto isso, no espaço, os Guardiões da Galáxia conhecem Ego, que revela ser o pai de Peter Quill, e um Celestial. Ego tenta usar Quill para expandir sua própria essência pelo universo, mas os Guardiões impedem. Yondo, o Ravager que criou Peter, se sacrifica para salvá-lo, e no processo Peter reconhece quem foi o seu verdadeiro pai de criação. Em Asgard, Thor retorna e descobre que Loki tomou o lugar de Odin. Juntos, eles encontram o verdadeiro pai morrendo na Terra. A morte de Odin liberta Hela, irmã do Thor, que deseja retornar ao seu trono com violência. Ela destrói o Mjolnir, exila Thor em Sakaar e toma Asgard à força. Em Sakaar, Thor reencontra Hulk, desaparecido desde a luta com o Tron. Lá também conhece Valkyria, sobrevivente do massacre das Valkyrias por Hela. Com a ajuda de Loki, Hulk e Valkyria, Thor retorna para Asgard para confrontar Hela, destruindo o próprio reino para vencê-la. Os sobreviventes escapam em uma nave, só
para serem interceptados por Thanos. Enquanto isso, em Wakanda, T'Challa enfrenta seu primo Eric Killmonger, que desafia seu trono com rancor e sede de justiça. Após ser derrotado, T'Challa retorna e derrota Killmonger, mas sua experiência muda sua visão. Wakanda se abre para o mundo e compartilha sua tecnologia com outras nações. Em 2018, Thanos finalmente parte pessoalmente em busca das Joias do Infinito. Ele ataca a nave dos Asgardianos, mata Loki e Heimdall e destrói o povo de Asgard. Depois, segue sua jornada pelo universo enfrentando heróis e obtendo cada uma das joias. Em Vingadores Guerra Infinita, heróis se dividem em múltiplas frentes. Tony Stark, Peter Parker e Doutor Estranho enfrentam Thanos no planeta Titã. Thor, Rocket e Groot forjam uma nova arma, o Rompe-Tormentas, e o Capitão América, a Viúva Negra, Wanda e Visão e os exilados se reúnem em Wakanda para proteger a Joia da Mente. Mesmo com todos os esforços combinados, Thanos reúne as 6 joias e realiza seu plano. Com o estalar de dedos, ele elimina metade da vida do universo. Entre os desaparecidos estão Peter Parker, T'Challa, Wanda, Doutor Estranho, Buck, Groot e muitos outros. Tony e Nebulosa ficam presos em Titã. Steve, Natasha, Thor e os demais lidam com a perda. 5 anos se passam. Os sobreviventes vivem o luto de maneiras diferentes. Tony tem uma filha com Pepper Potts, Bruce Banner une sua mente com o corpo de Hulk, Thor afunda em depressão e se isola em Nova Asgard. Clint Barton se torna o vigilante Ronin, exterminando criminosos ao redor do mundo após perder toda a sua família, até que Scott Lang, o Homem-Formiga, retorna do Reino Quântico por acidente e propõe uma ideia: viagem no tempo, usando o Reino Quântico como acesso ao passado. Os Vingadores montam então um chamado Assalto ao Tempo, visitando momentos-chave da linha do tempo para recuperar as joias antes de Thanos. A missão dá certo, mas a Nebulosa de 2023 é substituída por sua versão de 2014, ainda leal a Thanos. Isso permite que o Thanos do passado descubra o plano e viaje até o presente para impedir os heróis. Em Vingadores Ultimato, Hulk usa a manopla recriada para trazer de volta todos os que foram apagados. Uma batalha épica se inicia quando o exército de Thanos enfrentam todos os heróis reunidos. No momento mais crítico, Tony Stark faz o sacrifício final. Ele rouba as joias da manopla de Thanos, estala o dedo, apagando o Titã Louco e seus seguidores, mas morrendo em seguida. O mundo se despede de Tony em um funeral emocionante. Steve Rogers retorna no tempo para devolver as joias às suas devidas épocas, mas escolhe viver uma vida ao lado de Peggy Carter. Ele volta como um homem idoso e entrega seu escudo para o Sam Wilson, nomeando o novo Capitão América. Após o estalo reverso trazer metade do universo de volta, o mundo enfrenta um desafio de reintegrar bilhões de pessoas desaparecidas por 5 anos. Enquanto alguns lidam com a reconstrução, outros se perdem no caos. Wanda Maximoff, profundamente abalada pela morte de Visão, cria inconscientemente uma realidade alternativa na cidade de Westview. WandaVision. Inspirada por sitcoms que assistia na infância, ela distorce a realidade e transforma os moradores em personagens de sua nova vida ideal. Ali, ela revive Visão e dá à luz a 2 filhos, Tommy e Billy, que crescem magicamente em poucos dias. Mas o feitiço chama a atenção da Sword e também de Agatha Harkness, uma poderosa bruxa que se infiltra no mundo de Wanda para descobrir a origem de seus poderes. Após uma intensa batalha, Wanda derrota Agatha e se despede de sua família fictícia, e assume, claro, sua verdadeira identidade como a Feiticeira Escarlate. Ela parte em busca do conhecimento, levando consigo o Darkhold, o livro da magia do caos. Enquanto isso, em Falcão e Soldado Invernal, Sam Wilson hesita em aceitar o escudo deixado por Steve Rogers. O governo dos Estados Unidos entrega o título de Capitão América a John Walker, um soldado condecorado, mas emocionalmente instável. Ao lado de Buck e Barney, Sam confronta os Apátridas, um grupo radical que acredita que o mundo era melhor durante os 5 anos do Blip. Sam percebe a importância de assumir o legado de Steve e se torna oficialmente o novo Capitão América. Paralelamente, descobrimos a história de Isaiah Bradley, um super soldado negro que foi apagado da história e preso injustamente por décadas. Sam dá visibilidade à sua história, incluindo seu legado em uma homenagem pública. Em Loki, vemos a variante do Deus da Trapaça que escapou durante o assalto ao tempo ser capturado pela AVT, Autoridade de Variância Temporal.
Ele descobre que a organização está podando linhas do tempo alternativas para manter a linha do tempo sagrada sob controle. Loki conhece Mobius, um agente da AVT, e Sylvie, uma versão feminina dele, que luta contra o sistema. Eles descobrem que a AVT é liderada por uma variante de Kang, o Conquistador, que está tentando evitar uma guerra multiversal entre suas versões. Sylvie mata Kang, liberando o multiverso e deixando Loki perdido em uma realidade alternativa, onde ninguém se lembra dele. Enquanto isso, no filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, conhecemos Shang-Chi, filho de Xu Wenhu, o líder milenar da Organização Dez Anéis. Após anos tentando viver uma vida comum, Shang-Chi é puxado de volta ao mundo das artes marciais, magia ancestral e confrontos milenares. Ele descobre que seu pai está sendo manipulado por uma entidade maligna, que se passa por sua falecida esposa. Com a ajuda de sua irmã, Xia Ling, e sua amiga Kate, Shang-Chi derrota a criatura e herda os Dez Anéis, que passam a emitir um sinal misterioso. Wong, de Camartage, entra em contato com ele, sinalizando seu envolvimento em algo muito maior. Na série What If, o Vigia nos apresenta realidades alternativas do multiverso. E se Peggy Carter tomasse o soro? E se T'Challa fosse o Senhor das Estrelas? E se Ultron vencesse? Quando uma dessas ameaças ultrapassa o limite de sua realidade, o Vigia quebra sua promessa de não interferir e reúne uma equipe de variantes chamada Guardiões do Multiverso para proteger o multiverso inteiro. Já em Eternos, conhecemos 10 seres imortais enviados à Terra há milhares de anos para proteger a humanidade dos Deviantes. Após anos separados, eles se reúnem ao descobrir que a verdadeira missão era impedir o nascimento de um novo celestial, o que destruiria o planeta. Em uma batalha épica, Cersei e os outros impedem a emergência, mas atraem a atenção do Erishen, o líder dos Celestiais, que promete julgar se a humanidade merece continuar existindo. Em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, a identidade secreta de Peter Parker é revelada ao mundo, arruinando a sua vida e de seus amigos. Ele pede ajuda ao Doutor Estranho para lançar um feitiço que faça com que todos esqueçam que ele é o Homem-Aranha. O feitiço dá errado, abrindo fendas no multiverso e trazendo vilões de universos alternativos, como o Dr. Octopus, Duende Verde, Electro e outros. Peter recebe a ajuda de duas versões alternativas de si mesmo, interpretadas por Tobey Maguire e Andrew Garfield. Juntos, os três Homem-Aranhas enfrentam os vilões e criam curas para todos. No fim, para impedir a destruição do multiverso, Peter aceita que todos se esqueçam de quem ele é. Ele perde seus amigos, sua tia May e começa uma vida anônima, longe de todos. Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Stephen Strange começa a ter sonhos estranhos envolvendo uma jovem chamada América Chaves, que possui a habilidade única de viajar entre realidades. Quando a verdadeira América surge em sua dimensão, perseguida por criaturas demoníacas, ele descobre que a responsável é a Wanda Maximoff, agora corrompida pelo Darkhold. Tomada pelo desejo de reencontrar seus filhos, Wanda quer absorver os poderes de América para poder viver em uma realidade onde os gêmeos ainda existem. Strange tenta impedir isso, buscando ajuda em diferentes universos. Na Terra 838, ele conhece os Illuminati, uma equipe formada por variantes de heróis como Capitã Carter, Professor Xavier e Reed Richards, que são rapidamente dizimados por Wanda em uma das cenas mais chocantes do MCU. No clímax, a América aprende a controlar seus poderes e mostra a Wanda quantos seus filhos em outra realidade têm medo dela. Percebendo o monstro em que se tornou, Wanda destrói o Darkhold em todas as realidades e aparentemente se sacrifica junto com a montanha Wundagore. Estranho retorna à sua realidade, agora carregando o fardo do Darkhold e um terceiro olho místico, consequência de seu uso da magia proibida. Ele é então abordado por Clea, feiticeira da Dimensão Negra, que o alerta sobre uma mini incursão que ameaça colapsar universos. Em Cavaleiro da Lua, conhecemos Mark Spector, um ex-mercenário com transtorno dissociativo de realidade. Ele compartilha o corpo com Stephen Grant, um pacato funcionário de museu. Ambos são avatares do deus egípcio Khonshu e se tornam o vigilante Cavaleiro da Lua. Juntos, eles enfrentam Arthur Harrow, líder de um culto que deseja libertar a deusa Amit para punir pessoas antes mesmo de cometerem crimes. Com a ajuda de Layla, a esposa de Mark, que se torna o avatar da deusa Taweret, eles conseguem impedir Emmett. No entanto, uma terceira personalidade, Jake Lockley, permanece escondida e continua servindo a Khonshu, secretamente mesmo após Mark e Stephen pedirem sua liberdade. Em Miss Marvel, Kamala Khan, uma adolescente fã de Vingadores, especialmente a Capitã Marvel, descobre que possui poderes cósmicos ao usar um bracelete místico herdado por sua família. Ela descobre que é descendente dos clandestinos, seres de outra dimensão. Após enfrentar e impedir os planos desses vilões, Kamala é reconhecida como uma heroína em sua comunidade. Mais tarde é revelado que Kamala possui um gene mutante, o primeiro sinal oficial de que mutantes estão começando a surgir no MCU.
Na série She-Hulk, Defensora de Heróis, Jennifer Walters, prima de Bruce Banner, adquire os poderes de Hulk após um acidente de carro. Ao contrário de Bruce, ela consegue manter sua personalidade ao se transformar. Ela se torna advogada de super-heróis e lida com casos envolvendo personagens como Wong, o Abominável e a influencer super forte Titânia. A série quebra a quarta parede diversas vezes, com Jennifer comentando diretamente com o público sobre os clichês do MCU. No final, ela literalmente confronta a inteligência artificial Kevin, uma paródia ao produtor Kevin Feige, para reescrever seu final. Bruce também aparece e apresenta seu filho, Scar, vindo de Sakaar. Em Pantera Negra, Wakanda para sempre, Wakanda enfrenta uma nova crise após a morte do rei T'Challa, uma perda que também reflete a morte real do ator Chadwick. Shuri tenta recriar a erva coração para salvar o irmão, mas não tem sucesso a tempo. A rainha Ramonda assume o trono e Wakanda tenta se manter protegida enquanto o mundo busca por Vibranium, a qualquer custo. O conflito se intensifica quando os Estados Unidos descobrem uma fonte de Vibranium vindo do mar. Isso atrai a atenção do Talocan, o reino subaquático liderado por Namor. Após a morte da rainha Ramonda em um ataque, Shuri finalmente recria a erva coração, assume o manto de Pantera Negra e enfrenta Namor em uma batalha decisiva. Ao final, em vez de vingança, Shuri opta por misericórdia, formando uma aliança de paz com Talocan. Em uma cena tocante, ela conhece o filho de T'Challa, escondido no Haiti, também chamado T'Challa, garantindo que o legado do herói continue. Em Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, Scott Lang tenta levar uma vida comum após os eventos de Ultimato, escrevendo um livro e aproveitando sua fama. Porém, sua filha Cassie, agora adolescente e cientista promissora, desenvolve um dispositivo que envia sinais para o reino quântico. Isso resulta em todos eles, Scott, Hope, Cassie, Hank Pym e Janet Van Dyne, sendo sugados para o mundo subatômico. Lá, eles descobrem que Janet já havia escondido um grande segredo. Durante seus anos presa no reino quântico, ela conheceu Kang o Conquistador, uma variante exilada por outras dimensões de si mesmo por ser considerada perigosa demais. Kang construiu um império tirânico dentro do reino quântico e planeja escapar para conquistar o multiverso. Com a ajuda dos rebeldes quânticos, Cassie e seus pais enfrentam Kang em uma batalha épica. Scott, mesmo com medo de não conseguir voltar, arrisca tudo para impedi-lo. Com a ajuda de Hope, eles aparentemente derrotam Kang e conseguem escapar. Mas a ameaça está longe de acabar. Uma cena pós-créditos mostra o Conselho de Kangs, milhares de variantes preparando para atacar o multiverso. Em Guardiões da Galáxia Volume 3, Rocket está gravemente ferido após um ataque de Adam Warlock, um ser poderoso criado pelos Soberanos. Enquanto tentam salvá-lo, os Guardiões descobrem a história de origem de Rocket. Ele foi uma criação do Alto Evolucionário, um cientista cruel obcecado pela perfeição. A equipe invade o Orgoscópio e enfrenta o Alto Evolucionário e resgata outras criações mutantes. Durante a missão, descobrimos a dor profunda de Rocket e sua ligação com outros experimentos como Layla, Dentes e Shaun, que foram mortos no passado. No fim, Peter Quill decide deixar a equipe para reencontrar sua família na Terra, e Rocket assume o comando dos Guardiões, que agora incluem Cosmo, Adam Warlock, Kraglin, Groot e uma nova recruta, a Fila. Em Invasão Secreta, Nick Fury retorna à Terra após anos no espaço e descobre que os Skrulls, os metamorfos que antes eram aliados, infiltraram-se em cargos de poder ao redor do mundo. O líder rebelde Kravik quer transformar os Skrulls em uma raça superior, utilizando o DNA de heróis coletados durante a Batalha da Terra. Fury precisa enfrentar antigas alianças como Talos e liga com perdas significativas, incluindo a aparente morte de Maria Hill. No final, uma nova Super Skrull chamada Gia enfrenta Kravik e vence, tornando-se uma figura poderosa com os poderes de diversos Vingadores combinados. Invasão Secreta colocou Nick Fury em apuros e ele não tira muitas férias, já que a série termina com ele indo para o espaço. Isso coloca em rota de colisão com Carol Danvers, Monica Rambeau e Kamala Khan, no final de 2005 ou possivelmente no início de 2026, visto que o Disney Plus tem Invasão Secreta após o especial de fim de anos do Guardiões da Galáxia em sua cronologia. Os poderes do trio se entrelaçam, fazendo com que eles troquem de lugar quando usam esses poderes. Elas aprendem a trabalhar juntas para impedir Darwin de roubar os recursos de outros planetas para reconstruir o planeta natal dos Kree, Hala. Eles a impedem, mas como resultado, Mônica acaba presa em outra linha do tempo. Se este é o mundo de Deadpool ou algo diferente, ainda não se sabe, mas os X-Men estão pelo menos nessa, já que ela conhece Hank McCoy.
A saída de Mônica é difícil para a equipe, mas Kamala está firme na construção de um novo grupo. Ela procura Kate Bishop e fica claro que este é apenas o começo do que certamente serão os Jovens Vingadores. Outros jovens heróis estão se materializando rapidamente, como Cassie Lang de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania e Lee Bradley de Falcão e o Soldado Invernal. A série termina com um mundo em tensão crescente, pois agora os humanos sabem da presença dos Skrulls e muitos estão em busca de vingança. Fury parte para uma missão ainda maior no espaço ao lado de sua esposa e aliados. Loki começa a viajar no tempo ao longo da segunda temporada de Loki, um poder que ele aprende a controlar para trazer a paz de volta à linha do tempo. Com isso, Loki se torna um deus do tempo, como ele mesmo no centro de um novo multiverso, longe de todos os seus novos amigos. E a AVT tem muito trabalho pela frente, com um novo objetivo em mente: manter esse multiverso. A AVT agora sabe monitorar todas as variantes de Kang, e Hunter B15 é promovido a um dos líderes da AVT, supervisionando uma nova era em que a AVT não poda mais realidades ramificadas. É claro que a mudança nem sempre é fácil para todos. Alguns funcionários da AVT, notadamente o Sr. Paradox, querem continuar a poda e manter a linha do tempo sagrada sob controle. Paradoxo traz Wade Wilson, também conhecido como Deadpool, de um universo alternativo para a AVT, para trazê-lo ao MCU propriamente dito, mas às custas da destruição de sua realidade original. Wade não gosta disso. Ele pega Wolverine de outra linha do tempo para ajudá-la em sua cruzada para deter Paradoxo. No final, Deadpool e Wolverine conseguem, e embora ambos permaneçam no universo de Deadpool por enquanto, B15 deixa claro que a AVT pode chamá-los para proteger o multiverso a qualquer momento. Billy Maximoff, também conhecido como Wicano, sai da realidade de sua mãe para o MCU real. Depois de trilhar o caminho pela Estrada da Bruxa, ele ganha maior controle sobre suas habilidades. Junto com o fantasma de Agatha, eles partem em busca do seu irmão, Tommy, que está destinado a se tornar o Speed. Não deve demorar muito para que os Jovens Vingadores se reúnam de verdade. Essa é apenas uma das muitas equipes da Marvel que estávamos ansiosos para ver entrando no MCU. Sam Wilson, um novo Capitão América, se vê no centro de um incidente internacional após um encontro tenso com o novo presidente Thaddeus Ross. Ele consegue evitar uma guerra iminente causada pela descoberta de minerais raros no corpo do Celestial que emergiu da Terra. No entanto, a crise se intensifica quando um plano do líder, Samuel Stearns, dá errado, resultando na transformação de Ross no Hulk Vermelho. Diante da instabilidade global, cresce a pressão pública por um novo grupo de heróis que substitua os Vingadores. Em resposta, Valentina Allegra de Fontaine inicia um projeto para criar um super-herói capaz de reunir a força combinada dos Vingadores, o Sentinela. Bob Reynolds, um viciado em substâncias ilícitas, se voluntaria para o experimento e se torna a única cobaia bem-sucedida. Contudo, seus poderes vêm acompanhados de um distúrbio mental grave. Ele desenvolve um transtorno dissociativo e, junto com o seu lado heróico, manifesta uma entidade destrutiva conhecida como Vazio. Durante esse período, Bob é recrutado pelos Thunderbolts, uma equipe formada por Helena Belova, Bucky Barnes, Fantasma, Agente Americano e Guardião Vermelho. Após impedirem um ataque do Vazio em Nova York, Valentina os apresenta ao mundo como os novos Vingadores. A decisão gera revolta em Sam Wilson, que já estava reunindo sua própria equipe. Isso dá início a uma disputa judicial e política pelo direito de uso do nome Vingadores. Enquanto o mundo debate quem deve carregar o legado dos heróis, uma anomalia multiversal abala o universo 616. Uma nave misteriosa atravessa a realidade e, em sua fuselagem, os heróis conseguem distinguir um símbolo marcante: o número 4. Tudo indica que o Quarteto Fantástico está prestes a chegar ao universo cinematográfico Marvel.